Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. A mediunidade, faculdade que possibilita ao homem comunicar-se com os espíritos desencarnados, existe desde que o ser humano se encontra na Terra, tendo sido sempre instrumento da providência divina para a evolução da humanidade. A caridade, conforme a entende Jesus, ou seja, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É, para o homem, a expressão mais elevada da lei de amor que emana de Deus. A doutrina espírita, revelada pelos espíritos superiores, inserida nas obras básicas de Allan Kardec, a qual se constitui no Consolador prometido por Jesus, trouxe-nos a clara compreensão de que somos espíritos imortais em constante processo de evolução através de múltiplas encarnações
e que existem as leis morais regendo a nossa vida, cabendo-nos respeitá-las em nosso próprio interesse. Francisco Cândido Xavier, seguindo disciplinadamente os princípios da doutrina espírita, os quais possibilitam melhor compreensão do Evangelho de Jesus. Demonstrou a todos nós que estes princípios não são apenas os mais nobres e elevados que se encontram ao alcance de todos os homens, mas também que é perfeitamente possível colocá-los em prática com fidelidade, sem desvios ou distorções. Pondo a sua mediunidade a serviço do Evangelho, Chico Xavier possibilitou uma compreensão mais aprofundada dos ensinos que a doutrina espírita nos apresenta e, tendo por diretriz de vida a prática fiel da caridade, tal como Jesus a ensinou e exemplificou, deixou um roteiro de vida que, se seguindo, permitirá que saiamos gradativa e seguramente da faixa dos espíritos encarnados ou desencarnados que vivem no círculo vicioso da dor e do engano, para ingressar na faixa dos espíritos que, pela dedicação ao bem, começam a construir uma paz interior decorrente da tranquilidade de consciência, por se esforçarem na vivência da lei de amor que emana do Criador e rege a nossa existência. Sabemos, com a doutrina espírita, que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Agora temos também, mais próximo de nós, o exemplo de Chico Xavier, que orienta, motiva e serve de referência para o exercício na prática do bem que nos cabe realizar. Francisco Cândido Xavier nasceu em 2 de abril de 1910 de uma família muito católica de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Seu pai era João Cândido Xavier, vendedor de bilhetes de loteria nas cidades vizinhas, e sua mãe, Maria João de Deus, cuidavam com muita dificuldade de seus 9 filhos. Para suportar a miséria, os pais vão entregando os filhos para amigos e parentes criarem. Resta o último, Chico, com 5 anos. No dia 29 de setembro de 1915, sua mãe, após uma longa enfermidade, morreu. Mas Chico sabia que a separação seria passageira. Ela havia recomendado que Chico fosse com sua madrinha, a amiga Rita, e obedecesse e respeitasse. Mas a madrinha não entendia Chico e o surrava 3 vezes por dia. Moacir, sobrinho de Rita, era o preferido e trazia muitos dissabores para Chico, como ele mesmo contava. Logo nos primeiros dias na casa de Dona Rita, sofri uma provação. Ela tinha um sobrinho, Moacir, que dormia no mesmo quarto. Um dia, ele derramou um urinol na minha cama, depois que eu havia levantado e havia ido lavar o rosto. Quando ela perguntou o que era aquilo, disse que não havia sido eu. A quem culparia?
não ao menino, que não havia dormido na minha cama. Disse, então, que tinha sido o capeta, e levei uma demorada surra para não mentir. Chico começa a ver coisas. Na igreja, via os espíritos deslizando na nave, voando entre os bancos e beijando os santos. Havia um padre muito bondoso, chamado Sebastião Scarzelli, que recebeu a primeira comunhão de Chico, que lhe contou suas visões. A princípio, pareceu duvidar do menino, mas depois o ajudou muito. Vendo coisas, Chico apanhava, mas sempre queria rezar, ficar mais próximo de sua mãe. Numa tarde, quando foi rezar no quintal debaixo de uma moita de bananeira, viu sua mãe, ficou louco de contentamento, mas sua mãe disse-lhe que sofresse resignado, esperasse que um anjo bom viesse salvá-lo e que obedecesse sempre. O sofrimento na casa da madrinha Rita durou 2 anos, mas o anjo veio. Chamava-se Cidália e casou-se com seu pai, mas só com o compromisso de reunir todos os 9 filhos. Chico contava-lhe suas visões, seus sonhos. Ela não entendia, mas acreditava nele e dizia: "Olha, Chico, eu não entendo disso. Ninguém entende, mas você é um menino inocente. Você está dizendo a verdade. Um dia, quem sabe, vai aparecer alguém que entenda você e explique suas visões, as vozes que você ouve." Mas disse que ele não falasse para seu pai, porque ele queria interná-lo em um sanatório para enfermos mentais. E devia ter suas razões, pois na época Chico era visitado não só por sua mãe, mas por entidades estranhas, perturbadoras. O padre Scarzelli ajudou Chico, mandando-o trabalhar numa fábrica de tecidos que estava empregando meninos no período da noite. Seu pai, que já começava uma segunda família, teve no total 15 filhos, pensava que era melhor ter um filho trabalhando, que lhe rendia alguma coisa, do que um filho no hospital, que podia custar alguma coisa. Chico contava sua experiência em seu primeiro emprego. Fui trabalhar como tecelão. Entrava às 3 da tarde, saía à 1 da manhã, dormia até às 6, ia para a escola, saía às 11, almoçava, dormia 1 hora e entrava de novo na fábrica. O algodão, a poeira do algodão, começou a sujar meus pulmões depois de algum tempo, e o médico mandou que eu trocasse de emprego. Então fui trabalhar em um armazém. Chico só pôde ir para a escola aos 9 anos, e sua segunda mãe, para cuidar de seus filhos, tratou de fazer uma horta e Chico a ajudava. Com o dinheiro da venda das verduras, Chico podia comprar seus cadernos. A professora Rosária Laranjeiras, que era católica fervorosa, começou a se assustar quando o menino falava dos espíritos que ficavam ao seu lado na sala de aula. Um dia, ela deu para a classe um tema patriótico como composição. Chico não sabia o que escrever. De repente, viu um homem barbado ao seu lado que disse: "Menino, escreva o que eu disser." E com essa e mais outras ajudas espirituais, Chico Xavier
ganhou alguns concursos feitos para escolares da Secretaria de Educação Mineira. Na escola, Chico Xavier foi até o 4º ano primário. No armazém, ficou 4 anos trabalhando como auxiliar de cozinha, balconista e na horta. Em seguida, entrou para uma repartição do Ministério da Agricultura, começando na limpeza até chegar ao cargo de escriturário, onde trabalhou durante 32 anos. Só iniciou seu trabalho mediúnico em 1927, justamente quando perde sua segunda mãe, Cidália. Sua irmã mais velha ficou em profundo estado de obsessão. Chico, então, recorreu à ajuda do médium José Hermínio Perácio, que, com sua esposa Carmen, conseguiu curar a enferma através de ensinamentos da doutrina e de mensagens recebidas de sua mãe, Maria João de Deus. A partir daí, com 17 anos, Chico começa a estudar Allan Kardec, sendo considerado um dos poucos kardecistas puros, seguidor e continuador da obra do grande codificador, e funda, com o casal Perácio, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Meu filho, o lar é o berço do teu destino, templo aberto ao teu coração. Aí tens o porto a que o Senhor te conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá porventura lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto, e poderemos acaso encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? À mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando, cansado, te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e santificando-a com o teu amor. O lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Ajuda-o na preservação da tranquilidade e do bem-estar, porque um dia, de fronte preocupada como agora acontece ao teu pai e à tua mãe, crescido e pensativo, terás um lar diferente, onde entrarás como Senhor e, inclinado sobre algum rosto alegre e saltitante como o teu, igualmente dirás: ah, meu filho,
Teus passos foram sempre de bondade, teus olhos transmitiam muita luz, tua boca só falava com alegria, palavras que também falou Jesus. Na terra foi o exemplo da humildade, prossegue trabalhando com amor, caminha sempre ao lado da verdade, recebe a mensagem do Senhor. Chico Francisco, irmão, tu és uma vida de fé, é paz para o meu coração, nos lembra Jesus Nazaré. Chico Francisco de luz, mestre que ensina a viver, estende tuas mãos e conduz na estrada que leva ao saber. Estende tuas mãos e conduz na estrada que leva ao saber. Terra foi o exemplo da humildade, prossegue trabalhando com amor, caminha sempre ao lado da verdade, recebe a mensagem do Senhor. Chico Francisco, irmão, tu és uma vida de fé, paz para o meu coração, nos lembra Jesus Nazaré. Chico Francisco de luz, mestre que ensina a viver, estende tuas mãos e conduz na estrada que leva ao saber. Estende tuas mãos e conduz na estrada que leva ao saber. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. O livro espírita. Todo livro espírita é portador de determinada mensagem endereçada ao entendimento e à necessidade de certos grupos de pessoas. Se uma única pessoa se beneficiar com o conteúdo desta ou daquela obra, o autor deve dar-se por satisfeito, porquanto, através daquela pessoa, outras haverão de beneficiar-se. Devemos, pois, procurar escrever escutando as necessidades dos leitores, aos quais o livro se endereça, recorrendo na tradução do pensamento às palavras mais simples possíveis. A doutrina que professamos caracteriza-se pela sua simplicidade, e não há quem, com um pouco de boa vontade, não possa entendê-la.
Todavia, o livro, tão somente técnico, que não fala ao coração, muitas vezes se torna inacessível à grande maioria. O autor ou o coautor de uma obra espírita, em primeiro lugar, a escreve para si. Ao escrevê-la, convém que ele se coloque na condição de leitor e se pergunte o que esperaria encontrar na obra o que tem em mãos. O livro, para promover empatia com o leitor, precisa conter luz espiritual. Caso contrário, não passará de uma coleção de palavras que, para se ler, na maioria das vezes, tem-se que recorrer ao auxílio de um dicionário. Chico Xavier, que, além de ser considerado o maior médium do Brasil e talvez do mundo inteiro, tinha como missão principal a psicografia de livros, alguns recordes absolutos. Até 1969, de seus 100 livros publicados, haviam sido vendidos 3 milhões de exemplares. Em 1981, com 203 livros editados, o médium tinha mais de 6 milhões de vendas, com uma média de 8 a 11 livros psicografados por ano. Nesse mesmo ano, Chico lança o seu 200º livro, Linha 200, que comemorava 50 anos de trabalho mediúnico. Em 1982, com 218 títulos, Chico Xavier já tinha recebido mensagens de 605 autores espirituais, 328 dos quais poetas. Vendeu 9 milhões e meio de exemplares, um patamar só superado por Jorge Amado. Sendo que, segundo o livreiro espírita Stig Roland Ibsen, responsável pela catalogação dos livros de Chico, só em 1981 o médium havia vendido 700 mil livros, rendendo de direitos autorais cerca de 2 milhões de cruzeiros mensais. Já em maio de 1987, Chico Xavier tinha 13 milhões e 600 mil exemplares vendidos, com 990 edições e 284 títulos publicados, sendo que de 1969 até 1986 foram vendidos 10 milhões de livros, com tiragens em torno de 20 e 30 mil exemplares por edição, além de discos e palestras veiculadas em português, inglês, espanhol, esperanto, japonês, árabe, até em braille, distribuídos em 40 países. Mas todo o dinheiro arrecadado vai para instituições de caridade, como o próprio Chico Xavier revelava. Nunca entreguei um livro sequer com objetivo de lucro. Os livros pertencem às editoras espíritas que os lançam, sempre para fins beneficentes ou como da divulgação da doutrina espírita, da própria doutrina. Não pertencem a mim, pertencem às editoras, porque com cada livro eu entrego um documento de doação de qualquer direito que possa me caber no assunto, para que,
pessoa alguma ligada à minha vida venha reclamar esse direito depois de minha morte, pois os livros pertencem aos espíritos, não a mim. Sou apenas um instrumento usado por eles. A atividade mediúnica principal de Chico Xavier era a psicografia de mensagens que se transformavam em livros, instrumentos efetivos de divulgação da doutrina espírita. Esse trabalho era sistemático e metódico. Desde 1927, Chico produzia 5 obras diárias de escrita mediúnica. Para Chico, existiam 3 momentos distintos em suas atividades mediúnicas. O primeiro foi desde os 5 anos, quando viu a imagem de sua mãe, até os 17 anos, quando começou a estudar a doutrina espírita através do casal Perácio. O segundo, entre 1928 e 1931, quando psicografou centenas de páginas que eram, na verdade, esboços, exercícios e que foram inutilizados mais tarde a conselho dos espíritos. A terceira e definitiva foi aquela a partir de 1931, quando Emmanuel assume o papel de orientador espiritual de Chico Xavier. Ele já tinha estado em contato com Chico desde suas primeiras experiências e através de amigos como Carmen Perácio, que em uma sessão relatou que apenas esperava um amadurecimento maior de Chico para iniciar a grande tarefa de psicografia de livros. O encontro inicial entre Chico e Emmanuel se deu em 1931, num feriado, às margens de um açude, onde o médium costumava rezar. Primeiro veio a visão de uma cruz muito bela por entre as árvores. Em seguida, Emmanuel surgiu em meio a raios de luz, vestindo uma túnica semelhante à dos sacerdotes e com feições de um venerável ancião. O encontro foi narrado no livro Lindos Casos, Ramiro Gama. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Pergunta o orientador espiritual. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calou, o rapaz perguntou: qual é o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Através de mais de 60 anos de convivência espiritual, Chico conseguiu conhecer as encarnações anteriores de Emmanuel. Foi um senador romano chamado Públio Lentulus, que morreu durante a erupção do vulcão Vesúvio em Pompeia. Depois foi Nestório, escravo cristão, que, atirado aos leões, morreu no circo romano. E mais recentemente, o padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo. Segundo Chico, Emmanuel dita obras de cunho evangélico
em torno dos ensinamentos de Cristo, e é essa a orientação básica para o trabalho em conjunto. Que Chico, acima de tudo, siga os ensinamentos de Jesus Cristo e de Allan Kardec, e se algum dia fosse aconselhado a fazer o contrário, que esquecesse tais recomendações. Emmanuel, além da orientação psicografada, procura nortear a vida de Chico, tanto que a peruca que Chico passou a usar devido à sua acentuada calvície foi aconselhada pelo seu espírito mentor, pois, segundo Chico, ele disse que devemos cuidar de nossa aparência e não temos o direito de enfeiar o mundo com nossas deficiências. É também de Emmanuel que Chico recebia uma orientação sobre sua delicada saúde, como seu problema ocular. Um deslocamento do cristalino, que juntamente com o estrabismo do olho direito, incomodou o médium até o final da vida terrena. Emmanuel recomendou que, em vez de solicitar privilégios do mundo espírita, como alguma cura imediata de sua doença, que se utilizasse da medicina humana, pois, segundo Emmanuel, está no mundo em nome da divina providência. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Jesus, Kardec e Chico, tesouros em nossa estrada, estrelas que nos guiam na longa caminhada. Jesus é o Mestre ensinando o amor divino, caminho, verdade e vida, mudando nosso destino.
razão. A luz do Espiritismo acendeu esse grande irmão. Chico é exemplo de amor e simplicidade, cisco de luz, voz viva da eternidade. Jesus, Kardec e Chico, tesouros em nossa estrada, estrelas que nos guiam na longa caminhada. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Além da morte do corpo, a vida prossegue a nos requisitar coerência, nossa harmonização com a própria consciência. Se tomarmos consciência de nós, percebemos que precisamos continuar despojando-nos das ilusões. Neste outro lado, o homem ainda é o que é. A desencarnação não nos promove mudanças radicais. Continuamos a nos sentir tão humanos quanto somos. E precisamos subir mais, perdendo o excesso de peso acumulado aos longos dos milênios. O corpo espiritual ainda nos é quase tão denso quanto o corpo físico. Aos nossos olhos, o infinito dá-nos a impressão de ser mais infinito. O anseio de continuar subindo contrasta com a nossa realidade espiritual, que nos vincula à retaguarda. Como ascender, deixando tantos problemas pendentes? É então que solicitamos um novo mergulho na carne, na esperança de adquirirmos a indispensável leveza de espírito, que nos faculte vencer as forças da gravidade. Semelhante decisão é individual. A lei não nos constrange, não nos apressa. O espírito é que, quanto mais lúcido, mais se aflige, e, no entanto, de maior serenidade necessita para efetuar as escolhas corretas e não se enredar ainda mais no karma. Chico Xavier
era uma figura magra, usava óculos escuros, cobrindo os olhos e uma peruca de cabelos lisos, repartidos de lado. Nos últimos anos de vida, ele passou a usar um boné, um corpo frágil e acometido durante toda a sua vida por várias doenças. Quando era criança, sofreu uma moléstia de pele. Foi operado do calcanhar, onde cresceu um tumor. Sofreu dos 10 aos 15 anos de cória ou mal de São Guido. Seus olhos tinham graves problemas, estrabismo na vista direita e descolamento do cristalino na esquerda, sujeito a constantes sangramentos, obrigando-o desde os 21 anos a usar óculos escuros. Em 1969, o grande médium Zé Arigó se propôs a operar os olhos de Chico, mas ele recusou, dizendo que a doença é uma provação dos espíritos que devo suportar. E sobre a doença, Chico dizia ainda que era uma bênção, pois a moléstia controla os meus impulsos, auxiliando como o freio auxilia o animal na domesticação necessária, para não olhar o que não deve olhar, não ter ambição de possuir isso e aquilo. Em 1951, sofre uma crise de hérnia estrangulada, sendo internado no Hospital São João Batista de Pedro Leopoldo, onde foi operado. A conselho médico, transfere-se para Uberaba em janeiro de 1959, melhorando da hérnia e também da labirintite que o acometia. A mudança para Uberaba tinha outras versões. Uma, segundo Chico, transferindo-me para Uberaba em 1959 para que houvesse tranquilidade para meus familiares que não tinham culpa de eu haver nascido médium. Existe outra versão, segundo a qual uma senhora quis deixar uma herança de uma fazenda que valia 2 milhões de cruzeiros na época. Chico não queria aceitar de jeito nenhum, mas as pessoas do centro pressionaram de tal forma que um dia ele acabou dizendo: "Está bem, então eu aceito a herança, passo-a para vocês e saio daqui." E foi trabalhar no bairro Aeroporto de Uberaba. Em 1961, Chico Xavier recebeu sua aposentadoria pelo Ministério da Agricultura, voltando todo o seu tempo à mediunidade e à assistência social. Naquela época, todos os sábados eram realizadas peregrinações aos bairros pobres de Uberaba e uma vez por ano realizavam-se festivais de benemerência com distribuição de gêneros alimentícios e roupas para os necessitados. O Centro Comunhão Cristã de Chico Xavier montou uma estrutura assistencial com ambulatórios médicos, departamento editorial e assistência permanente a crianças carentes. Em 1968, o médium foi internado no Hospital Santa Helena, em São Paulo, para uma operação de muita gravidade na próstata. A partir de 1976, começam suas crises de angina e tem o coração afetado por 2 infartes. Chico resolveu procurar a acupuntura para minimizar seu problema de angina, além da hipotensão, depressão e a fraqueza, através da ajuda do espírito do grande médico e divulgador do espiritismo, Bezerra de Menezes, que indicou o Dr. Frederico Speit, acupunturista de renome internacional, que aplicava o tratamento em sessões a cada 15 dias. Chico se sentia melhor e conseguiu uma revitalização geral. Todos esses problemas de saúde foram causados pelo excesso de trabalho de dedicação à causa mediúnica. Até setembro de 1981,
Chico costumava dormir apenas 3 horas por noite e em 1982 ele tomava 12 medicamentos diários entre vasodilatadores, colírios e analgésicos. Mas nessa época começa a disciplinar mais sua vida, repousando mais, começando a se alimentar melhor à base de legumes, frutas, ovos e leite, restabelecendo um pouco seu equilíbrio físico. Os últimos anos da vida terrena de Chico Xavier foram delicados. Em setembro de 1995, sofre um enfisema pulmonar que o deixa com apenas 35 quilos e preso a uma cadeira de rodas. Já estava cego de um dos olhos. Mesmo assim, ele gostava de receber os necessitados nos finais de semana. Mesmo debilitado, não foi esquecido, tanto que foi escolhido por votação popular como o mineiro do século, recebendo um total de 704.030 votos. A enquete foi realizada pela Rede Globo Minas no dia da divulgação do resultado, 15 de novembro de 2000. Chico Xavier declarou: "A vontade do povo é a verdade", mas humilde disse que não merecia a homenagem. Chico Xavier completaria 75 anos de atividades mediúnicas em julho de 2002, mas no dia 30 de junho do mesmo ano, num domingo, ele acordou cedo, fez suas orações e se alimentou normalmente. Era o jogo da final da Copa do Mundo de futebol. Chico Xavier não assistiu à partida da seleção brasileira, mas quis saber o resultado. Ele deitou para dormir no horário habitual, às 7h20 da noite, e morreu cerca de 10 minutos depois, em sua casa, no bairro Parque das Américas, aos 92 anos. O médico do médium, Eurípides Vieira, disse que o líder espírita sofreu uma parada cardíaca sem sofrimento e sem dor. O velório foi realizado no Centro Espírita Casa da Prece e durou 2 dias. Para prestar a última homenagem ao médium, pelo menos 80.000 pessoas passaram por seu caixão, além de representantes do movimento espírita, autoridades, artistas e personalidades. Seu enterro foi no dia 2 de julho, às 17 horas, no cemitério São João Batista, acompanhado por um grande cortejo. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração,
a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Já não faz tanto tempo que essa luz subiu ao céu e deixou por sobre a terra a mensagem no papel, a mensagem da esperança. Uma vida só de amor, só viveu a caridade, como a vida do Senhor. Esse sol lá nas alturas, essa alma só de luz, continua com alegria, trabalhando com Jesus. Amigo Chico Xavier, nossa estrela, nossa fé, meu bom amigo, grande irmão, mensageiro do coração. Já não faz tanto tempo que essa luz subiu ao céu e deixou por sobre a terra a mensagem no papel, a mensagem da esperança. Uma vida só de amor, só viveu a caridade, como a vida do Senhor. Esse sol lá nas alturas, essa alma só de luz, continua com alegria, trabalhando com Jesus. Amigo Chico Xavier, nossa estrela, nossa fé, meu bom amigo, grande irmão, mensageiro do coração.
amigo Chico Xavier, nossa estrela, nossa fé, meu bom amigo, grande irmão, mensageiro do coração.